Você entende a realidade do mundo espiritual das trevas? Você realmente acredita na atividade do mundo espiritual das trevas? Nós precisamos compreender que a realidade do mundo espiritual das trevas é maior do que nós acreditamos. Há um mundo espiritual divino que envolve a nossa vida, que envolve a vida da igreja. Mas, por outro lado, há um reino espiritual das trevas que está mais presente na nossa vida do que você pode imaginar. É o que vamos tratar na lição de hoje. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 3 do quarto trimestre de 2020. Lição de número 3 do quarto trimestre de 2020, que é a lição do dia 18 de outubro de 2020. Vamos ao texto áureo da nossa lição. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É uma coisa que me ocorreu há um mês atrás, 2 meses atrás mais ou menos. Eu falo que tem aqueles textos da Bíblia que a gente vai lendo, e um dia a gente pensa naquilo de forma diferente. E eu li esse texto há uns 2 meses atrás e me caiu ao coração o seguinte: o diabo aparece no meio dos filhos de Deus. Vou repetir, e não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veja só, quem está indo se apresentar perante o Senhor? Os filhos de Deus. É lógico que aqui está fazendo uma alusão não à genealogia piedosa de Sem, como em outro caso bíblico. Aqui está realmente fazendo uma alusão aos anjos. Então vamos lá. E vindo um dia em que os filhos de Deus... Quem foi se apresentar diante de Deus? Os filhos de Deus. Vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio no meio deles Satanás. Não se iluda. Satanás, às vezes, não é sempre, mas às vezes, o diabo anda no meio dos filhos de Deus e se apresenta a Deus no meio dos seus filhos. O interessante é que Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Por que Deus não pergunta para os seus próprios filhos de onde eles vêm? Porque os filhos de Deus já andam com Deus, mas o diabo não. Outra coisa importante a pensar aqui é que às vezes o diabo aparece no meio dos filhos de Deus e a gente não percebe, os próprios filhos de Deus não percebem. E não é porque falta discernimento. A Bíblia diz que ele pode se disfarçar ou se apresentar como um anjo de luz, mas Deus conhece, quando se apresenta diante dele, Deus conhece quem são seus filhos e quem é o diabo. O diabo não passa por filho diante de Deus. Deus o identifica. E Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Então, cuidado, porque Satanás se apresenta de quando em quando. Ele pode sim se apresentar no meio dos filhos de Deus. Mas é muito bom quando estamos diante de Deus, porque ele conhece os seus filhos e ele sabe identificar quem é filho e quem é o diabo que está no meio dos seus filhos. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Nós vamos tratar na lição de hoje sobre essa realidade de Satanás. Eu já posso te adiantar o seguinte: a gente não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo, porque nós podemos vencê-lo com armas espirituais, mas nós podemos vencê-lo. Ponto central da nossa lição. O diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente, ou seja, ele foi criado, não como diabo, nós sabemos disso, mas ele não é autoexistente. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação
não se sobrepõe à soberania de Deus. O diabo tem um poder? Tem. Tem um poder limitado pelo próprio Deus. As ações dele não se sobrepõem à soberania do próprio Deus. Objetivos específicos: explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Nós vamos ver alguns atributos de Satanás aqui, demonstrados pelas descrições do livro de Jó, e estes atributos falam daquilo que ele realmente é. Segundo objetivo específico: afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Nós vamos entender que o que o diabo faz com Jó é inerente à sua malignidade. Deus permite, mas o que ele faz é inerente à sua malignidade. E isto revela a sua natureza maligna. Terceiro, sublinhar o ocaso, ou seja, a derrota final, o final. Nós vamos entender isso aqui. Sublinhar o ocaso do diabo. Isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Nós já afirmamos isso no início da lição. O que Satanás queria: derrotar Jó, fazer Jó blasfemar, envergonhar Deus, né? Ou mostrar que Deus não tinha poder para fazer o homem adorá-lo por aquilo que ele é. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso, é soberano, e nós, os seus filhos, estamos guardados por esta soberania divina. Leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12, capítulo 2, versículos 4 e 5. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É o que nós já falamos aqui. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste? Ou seja, Deus está dizendo a Satanás: se você veio de rodear a terra e passear por ela, você fez algumas observações lá? Você olhou? O que é observar? É olhar analiticamente, olhar analisando aquilo que se vê. Aí Deus diz: você observou lá? Você olhou, analisou e observou lá o meu servo Jó? Deus destaca Jó. No meio de todos os filhos, Deus destaca Jó. E olha o que Deus fala: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é único, homem, sincero. Ele é homem, mas é sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ou seja, ele não somente se desvia uma vez, ele está sempre desviando-se do mal, apartando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, como se Satanás tivesse dito: eu realmente observei, eu realmente vi, eu fiz uma análise da vida de Jó. Então disse Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Jó está temendo a Deus simplesmente por temer? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Veja só, um princípio que nós precisamos entender aqui também, olha. Porventura não o cercaste tu. Satanás sabe qual é a origem dos bens que nós temos. Não esqueça disso, o diabo sabe qual é a origem da tua prosperidade. Ele sabe se a tua prosperidade vem de Deus ou não. Ele está dizendo aqui, olha, porventura não o cercaste tu. Ele está dizendo, realmente Jó é próspero. E eu sei que tudo que ele tem é porque o Senhor o deu, o Senhor concedeu. Olha, as obras de suas mãos abençoaste. Ou seja, a prosperidade de Jó é resultado da bênção de Deus, e Satanás sabe disso. E a bênção de Deus sobre a nossa vida, ele não pode tomar. Veja a perspicácia, a malignidade de Satanás. Ele vai ferir Jó.
E ele vai tirar da vida de Jó aquilo que Deus deu. Mas ele só faz isso porque Deus permitiu. Porque a bênção de Deus sobre a minha e a sua vida, ninguém pode tomar, nem o diabo. Se o diabo faz isso ou se alguém faz isso, é porque Deus permite. Então, se Deus permite, é para nos ensinar alguma coisa e nós vamos crescer com isso. A gente vai ver isso na vida de Jó. Deus deu em dobro tudo o que Jó tinha. Aí o diabo diz, olha, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Pergunto, quem tocou em Jó e tirou tudo que ele tinha? Foi Deus? Não, foi o diabo. Olha a estratégia de Satanás. Satanás está dizendo, olha, estende a sua mão sobre Jó. Satanás está dizendo, o senhor está certo, ele é fiel, temente a Deus, desiste do mal, mas estende a sua mão sobre ele. O diabo está dizendo assim, o senhor deu, então o senhor mesmo pode tomar, estende a sua mão sobre ele. Agora, fica a pergunta, e que os amigos de Jó não entenderam, nós vamos estudar na próxima lição, a partir da próxima lição, sobre os amigos de Jó. Fica a pergunta, se Deus estende a mão e tira tudo o que ele deu a Jó, sendo Jó justo, Deus estaria sendo justo com Jó? Não. Olha a proposta de Satanás. A proposta de Satanás não era tão somente detonar Jó, mas era colocar Deus em controvérsia aquilo que o seu próprio caráter é. O salmista no Salmo 134 diz que Deus é sol e escudo, no Salmo 84, diz 134. No Salmo 84, o salmista diz assim, Deus é sol e escudo, o Senhor dá força e glória. Bem nenhum sonega aos que andam retamente. O que é sonegar? É pagar. Sonegar traz a ideia de imposto, né? Deixar de pagar um imposto devido. Então, o que o diabo está falando, ou o que está propondo, é que Deus seja injusto com Jó. E isso é contrário ao caráter de Deus. Os amigos de Jó não entenderam que o que Jó estava perdendo não foi tirado por Deus, foi tirado pelo diabo, debaixo da permissão de Deus. Mas foi tirado pelo diabo. Aí o que o diabo diz? Estende a tua mão. Deus não vai estender a mão sobre Jó porque Jó é íntegro. E Deus não vai punir o íntegro. Não é? Mas Deus vai permitir, sem dúvida. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Deus está dizendo para Satanás, tudo que Jó tem e que eu dei a Jó, por que Deus pode pôr na mão de Satanás aquilo que Jó tem? Ou seja, Deus está pondo... Imagine se eu vou tirar aquilo que o Genilson tem. Genilson aqui, que faz a gravação com a gente aqui. É meu amigo aqui na Academia de Pregadores. Eu posso pegar o que o Genilson tem e dar para os outros? Posso fazer isso, Genilson? Não, ele respondeu que não. Se ninguém ouviu, ele falou que não. Por que eu não posso fazer? Porque o que ele tem não fui eu quem dei. Por que Deus pode pegar o que Jó tem e pôr na mão do diabo? Porque o que Jó tem foi dado por Deus. E melhor ainda. Ah, mas Deus deu, então não é de Deus, é de Jó. Mas Deus pode dar em dobro tudo de novo. Isso é magnífico. Então Deus fala, tudo que Jó tem está na sua mão. Não é fácil a gente entender que a possibilidade de que aquilo que a gente tem, que Deus deu, Deus pode colocar na mão do diabo. Mas Deus faz isso. E a gente vai entender que o motivo pelo qual Deus faz isso é para mostrar para o diabo que Jó era fiel realmente, Deus conhecia Jó, e Jó ia adorar a Deus mesmo sem nada, e que Deus também era um Deus capaz de fazer o homem adorá-lo por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele dá. Então Deus diz, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Deus está dizendo, o que Jó tem, fui eu quem dei. Mas o que Jó fui eu quem fiz que ele fosse. Aquilo que Deus dá, o diabo pode até tomar, se Deus permitir. Mas aquilo que nós somos, porque que Deus criou em nós, o diabo não tem permissão para tocar. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, veja só que Satanás sai da presença do Senhor e sai para fazer a maldade. Isso é sério, isso é sério. Vamos aqui na câmera fechada que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Veja só, Satanás sai da presença de Deus para produzir o mal na vida de Jó. Então, por favor, me entenda e sejamos inteligentes para entender as revelações e a mensagem de Deus ao nosso coração. Se eu entrar na presença de Deus para adorá-lo, isso quer dizer que eu sou filho de Deus, me apresentei diante dele. Ok? O diabo se apresenta também. Agora, quando o diabo sai da presença de Deus, o diabo sai para produzir o mal. Agora, me responda uma coisa, com toda a sua sinceridade. Qualquer um que entra na presença de Deus e sai da presença de Deus para produzir o mal, ele é filho de Deus ou é filho do diabo? Porque só o diabo sai da presença de... Ele está na presença de Deus. E ele sai da presença de Deus para produzir o mal. Eu espero que nós entendamos isto e que entremos na presença de Deus. E ao sair, é lógico que sair da presença de Deus é uma linguagem antropopática, né, que atribui sentimentos humanos a Deus. Porque ninguém sai da presença de Deus porque Deus é onipresente. Mas, para a gente compreender, a gente usa essa linguagem antropopática. Que nós, ao sairmos da presença de Deus, não saiamos para produzir o mal. Perceba que na presença de Deus, diante de Deus, nem o diabo consegue produzir o mal. Tem pessoas que, quando estão na presença de Deus, não fazem mal a ninguém. Mas quando saem da presença de Deus, produzem o mal na vida das pessoas. Essa pessoa pertence aos filhos de Deus ou pertence ao diabo?
Porque o diabo também apresenta diante de Deus. Ele também aparece lá. Só que ele sai para produzir o mal. Então ele saiu da presença do Senhor e ele saiu para produzir o mal. Vamos lá. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti. Então, do capítulo 1 para o capítulo 2 tem uma transição. No capítulo 1, Satanás sai da presença de Deus, aqui do versículo 12, ele vai e fere os bens de Jó, toma os bens de Jó. E ele volta diante de Deus no capítulo 2. Olha, mais uma vez ele aparece diante de Deus. E quando ele chega, Deus fala: viu lá meu servo Jó, você tirou tudo que ele tinha, dizendo que ele ia blasfemar. E ainda assim ele não blasfemou, ele foi fiel. Aí o diabo fala, mais uma vez ele faz a proposta para Deus: estende a tua mão, dizendo, toca o Senhor mesmo na vida dele. Aí Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. Deus não permite Satanás matar Jó, mas Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó. E Satanás diz: olha, o homem dá tudo pela sua saúde. Toca na carne, nos ossos dele, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, veja só, Satanás está colocando duas questões importantes aí. Jó só te adora pelo que tu proporcionas na vida dele, mesmo que sendo tão somente a saúde, e o Senhor não é capaz de fazer o homem te adorar por aquilo que tu és. Então, Jó, na verdade, faz parte de um dilema entre Deus e Satanás. O dilema aqui não é entre Satanás e Jó. O dilema é entre Deus e Satanás. E Deus vai confiar em Jó. É importante que você entenda isso. Deus vai confiar em Jó, que Jó vai ser fiel. E através da fidelidade de Jó, Deus vai mostrar para o diabo duas coisas: que Jó é fiel, temente a Deus, desvia-se do mal e confia no Senhor. E Deus vai mostrar para o diabo que ele é um Deus capaz de fazer o homem adorá-lo por aquilo que ele é. Vamos então aos comentários aqui do nosso comentarista. Como eu fiz um comentário mais extenso da leitura bíblica em classe, porque as nossas aulas também objetivam dar a você, que é nosso professor de escola dominical, subsídios para a sua aula, então nós vamos de forma mais rápida aqui aos comentários, não é? Então, nós estamos tratando nesta terceira lição sobre Jó e a realidade de Satanás, sobre o livro de Jó, a realidade de Satanás no livro de Jó. No primeiro parágrafo, ou no primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. No primeiro parágrafo, ele vai mostrar que Satanás é um ser espiritual e ele diz que ele está na mesma categoria dos anjos. Entendamos que categoria aqui, ó, quando o comentarista coloca que Satanás está na mesma categoria dos anjos, eu preciso fazer um destaque aqui para a gente não entender de forma equivocada o que o comentarista quis dizer. Ó, ele é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Na mesma categoria, não é na mesma posição dos anjos. O que é categorizar? É estabelecer por categorias. Então, ele está na mesma categoria porque é um ser criado e é um ser espiritual. Os anjos são criados e são seres espirituais, mas em posições diferentes, não é? Os anjos estão numa posição de honra diante de Deus, de adoração a Deus. O diabo está numa posição de um anjo caído e distante de Deus. Mas eles estão categorizados na mesma classe de seres criados e seres espirituais. Por isso, o comentarista coloca que ele está na mesma categoria dos anjos. Em segundo lugar, como nós falamos, ele deixa claro que o diabo é um ser criado, ou seja, ele não é autoexistente, Então, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Não é o nosso objetivo aqui fazer um estudo sobre essa origem de Satanás, mas ele foi um anjo criado e criado por Deus como um anjo, né? E ele caiu, se distanciou de Deus, tornando-se Satanás. E em terceiro lugar, é um ser dotado
perdão, de personalidade. O que é personalidade? É a palavra do grego persona, que que é a raiz de onde vem a palavra pessoa. Então, para que nós sejamos pessoas, nós precisamos ter intelecto, vontade e emoção. Né? Intelecto, eu penso, eu gosto, eu quero, eu decido. Condição de pensar. Vontade, eu quero, eu não quero. Emoção é aquilo que nós sentimos, choro, riso. O diabo é um ser pessoal. Então nós vemos no livro de Jó o diabo assumindo atributos de um ser pessoal. Então ele é um ser espiritual, mas que tem personalidade. Por isso está alocado na mesma categoria de seres criados por Deus. Então ele é um ser que tem personalidade. No primeiro ponto, nós vimos então a natureza de Satanás no livro de Jó. No segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. O livro de Jó e as obras de Satanás. O que Satanás faz? Primeiro, provocar dor e sofrimento. É claro que nem toda dor humana, eu fiz questão de escrever isso aqui para não esquecer, nem toda dor humana tem sua origem em Satanás. Existem dores humanas que são produzidas por nós mesmos, com atitudes erradas, com equívocos, e nós sofremos dores. Existem dores humanas que são produzidas pela própria humanidade. São as dores naturais, né? Por exemplo, o envelhecimento do corpo, os problemas que nós enfrentamos na vida cotidiana, muitos deles são de origem natural, faz parte da vida. Todos nós que estamos vivendo aqui nesta terra estamos sujeitos aos problemas, às vicissitudes cotidianas da vida humana. Estamos sujeitos. Mas o diabo também pode produzir dor e sofrimento. Aliás, é da natureza do diabo. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Por quê? Ele sabe que ele não pode tocar em Deus, mas tocando na criatura, na coroa da criação de Deus, que é o ser humano, ele não que ele vá atingir Deus, mas é como se uma pessoa, quem tem filho vai entender muito bem isso, é como se uma pessoa não pudesse atingir você, que é pai e que é mãe, mas ele toca nos seus filhos. Ele vai trazer uma amargura na sua alma ao tocar nos seus filhos, mais do que se tocasse em você, mais do que se tocasse na gente mesmo. Eu tenho filhos, eu entendo isso. Se alguém tocar nos meus filhos, é pior do que se estivesse tocando em mim. Então é isto que o diabo faz. Esta é a sua intenção. Segunda ação, obra de Satanás no livro de Jó, acusar. Acusar. Ele acusa, faz parte da sua natureza ser o acusador. Ele é o acusador dos filhos de Deus, né? Deus não acusa. Deus restaura. Eu fiz questão de colocar aqui o seguinte, a postura de Deus no Éden é contrária à acusação do diabo. Adão e Eva pecaram e Deus vai no Éden e Deus não acusa. Em momento algum, Deus acusa Adão e Eva. Deus perguntou para eles, o que vocês fizeram? Mas Deus não acusa, Deus restaura. E a minha pergunta aqui é a seguinte, a quem nós seguimos? Meus queridos, como existem pessoas dentro da comunidade de fé que gostam de acusar. Ah, pastor, mas errou, pecou. Tudo bem, eu sei. Mas o papel de acusador é um papel do diabo e não de Deus. Deus restaura. Quando Deus aponta o pecado, não é de forma acusatória. É para que a pessoa entenda a gravidade do pecado que cometeu. Os profetas fazem isso. Os profetas apontam o pecado do povo, né? É representado pelo dedo indicador. Aponta o pecado do povo em nome de Deus. Mas o propósito disso não é simplesmente por acusação. É mostrar o pecado, a consequência do pecado e o caminho para restaurar esta falha. O diabo acusa. Deus não acusa. Deus aponta um caminho de restauração. A quem você vai seguir?
Ah, pastor, mas fulano de tal errou. Ok. Mas a quem você vai seguir? A Deus, que aponta o pecado para restaurar, ou ao diabo, que aponta o pecado para acusar? Terceiro parágrafo. O diabo é aquele que tenta. Uma das obras do diabo é tentar, né? No Éden, o diabo tentou a humanidade com estratégia própria. Ele jogou por terra, tentou, na verdade, no Éden, a ação dele é jogar por terra a palavra de Deus. Não, vocês não vão morrer. Aí depois, no deserto, ele tentou a mesma coisa com o Senhor Jesus. Deus tinha dito lá no batismo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí o diabo chega para Jesus no deserto e diz: se tu és o filho de Deus, por que se? Por que põe em dúvida aquilo que Deus já tinha dito como algo certo? É a mesma postura, o mesmo critério lá do Éden. E Jesus o vence pela palavra. Então, no primeiro ponto, aprendemos sobre o livro de Jó, sobre a natureza de Satanás no livro de Jó. No segundo ponto, sobre as obras de Satanás, a partir das descrições do livro de Jó. E no terceiro ponto, vamos tratar sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás, ou seja, a queda, a ruína, o fim de Satanás. A palavra ocaso aqui, usada em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como o fim, o final, a queda, a ruína. E o livro de Jó retrata, né, de forma nítida o ocaso de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para o diabo. Por quê? Porque Jó se manteve, mesmo no meio da provação, fiel, temente a Deus e se desviando do mal. Então, o livro de Jó, nosso comentarista coloca assim, mostra que o diabo, que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Queridos, isso aqui é algo para nós pensarmos, algo para nós pensarmos. Por que nós estamos estudando nessa terceira lição aqui? Por que nós estamos estudando a realidade de Satanás? Porque quando nós entendemos a realidade de Satanás, conhecemos as suas ações, conhecemos como ele age, nós não deixamos que a vontade de Satanás realmente se estabeleça na nossa vida. A partir do livro de Jó, nós entendemos o seguinte: olha, o diabo está esperando que eu blasfeme, que eu peque contra Deus. Então nós não vamos fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado e o diabo seja derrotado. Então, quando Jó não blasfema, o diabo é derrotado. Jó, segundo parágrafo, Jó e o testemunho de Deus. E o nosso comentarista nos coloca no final desse parágrafo que Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era justo, reto e temente a Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Por quê? Porque Jó manteve a sua fidelidade. Queridos, entendamos uma coisa. Nós não podemos negar a realidade do diabo. Não podemos negar as ações de Satanás. Elas estão aí, até hoje no mundo. Não podemos negar que o diabo produz dor e sofrimento. Não podemos negar que o diabo acusa. Não podemos negar que o diabo é um tentador. Ele lança a tentação diante de nós. Mas uma coisa é certa: o Senhor que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ele limita a ação de Satanás. Deus falou: você pode tocar, você pode fazer isso, mas isso aqui não. Então, Deus limita a ação de Satanás. E ele é o guardador da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Você não precisa ter medo do diabo. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve desafiá-lo, que a gente deve menosprezar a sua ação, como algumas pessoas fazem. Ah, tem que dar um chute no focinho do diabo, não sei o quê. Não. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É debaixo dos nossos pés. Mas quem vai esmagar é Deus. Deus. Quem derrota o diabo não somos nós, somos Deus. Nós podemos vencê-lo. Vencê-lo por causa da ação de Deus que está sobre a nossa vida.
que o exemplo de Jó sirva a cada um de nós na nossa vida cotidiana. Que nós possamos entender que em diversas circunstâncias na nossa vida, nós estamos sofrendo um ataque do reino das trevas, liderado por Satanás e os demônios. Que nós entendamos isto, valorizemos o que Deus tem feito por nós e compreendamos que Deus quer dar testemunho de cada um de nós. Deus quer dar testemunho de você. Por isso, vença sempre, confiando em Deus. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O que ele faz é só aquilo que Deus permite. Na verdade, quem exerce pleno poder sobre mim e sobre você é o nosso Deus, aquele que nos criou, que nos ama e que pode retribuir tudo em dobro para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.